vocês, gente? Eu estou muito bem, graças a Deus, e espero que vocês estejam melhor do que eu, gente. Mais um vídeo aqui para esse canal, meu povo. Agradecendo a todos que já estão aqui comigo há mais tempo. E agradecendo a todos que estão chegando. Maravilha, sejam muito bem-vindos. E vocês que ainda não fazem parte daqui dessa família, vem pra cá. Vamos fazer parte junto. Vamos ficar aqui comigo, tá bom, gente? E é só se inscrever, viu, gente? Tocar no sininho e deixar o seu joinha aí e um comentário. Se puder compartilhar, tá bom? Que o Senhor abençoe todos vocês em nome de Jesus. E hoje eu vou trazer um vídeo, gente. É uma pregação com o meu filho Anderson Mendes. Essa palavra, gente, queimou o meu coração, sabe? Essa palavra é muito forte. Seja forte e corajoso. Quando você está numa tribulação, que você não está nem no começo e nem no fim, você está no meio da situação, no meio de uma doença. Você está no meio de uma briga, você está no meio de uma desavença com seu filho, você está no meio de uma separação, você está no meio de uma mudança, você está no meio de muitas coisas, a gente fica no meio. E o meio é muito perigoso. A gente está no meio. É no meio que a gente esquece que Deus é Deus. É no meio que a gente esquece de orar a Deus. É no meio que a gente esmurece. É no meio que a gente desiste. Então, gente, ouça essa pregação. Eu trouxe aqui para vocês porque eu tenho certeza que essa pregação vai falar com muita gente. Então, ouçam. Tá grandinho o vídeo um pouquinho, uns 25 minutos. Mas ouça, gente. Vale a pena. Ouça essa pregação. Não tô querendo que vocês fiquem até o fim para me dar ponto, para que eu tenha visualização, não. É para cada um de vocês. Essa palavra aqui que meu filho foi lá na igreja pregar, que Deus usou ele para falar. Gente, ouçam. Ouçam para vocês verem. Vai falar com muita gente se você está no meio de alguma situação. Vai falar com você. Eu tenho certeza, oh, glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso e Ele está falando com muita gente. E meu filho também está contando o testemunho dele. Eu espero que vocês assistam até o fim. Para a honra e glória do nosso Senhor, gente. Eu não vim aqui exibir meu filho. Vim aqui trazer uma palavra que Deus colocou no coração do meu filho. Que Ele falou tudo aquilo que Deus queria falar para mim, para você, para qualquer outra pessoa. Ouçam, ouçam, tá bom? Gente, eu amo vocês, por isso que eu trouxe essa palavra aqui. É uma palavra maravilhosa, uma palavra edificante para a nossa vida. Deus está ensinando como sair do meio. Oh, glória a Deus, eu ouvi até o fim, gente. E agora eu sei como eu devo sair do meio da situação que eu estou. Glórias a Deus. Eu vou deixar vocês com a palavra, não vou me estender, porque já está grandinho lá. E eu trouxe aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Deus tocou no meu coração para que eu pusesse aqui. Tem alguém que precisa ouvir. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Então ouça em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e bora lá. Vamos lá. Vamos assistir esse vídeo em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Meu Deus, meu Pai. Está aqui a vida do meu irmão Anderson Mendes, que vai trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite. Em nome de Jesus, que ele possa ser um vaso, um canal de bênção para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que privilégio. Glória a Deus. Louva a Deus por poder ministrar a palavra dele, falar da palavra dele. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jair, sua esposa, pastor Elaine. E louva a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Por você, homem, você, mulher, que teve fé e coragem para ouvir mais da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha para essa pessoa do seu lado e fala que bom que você veio. Vamos juntos adorar o Rei dos Reis. Se você puder, se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu tenho a língua um pouco presa, tá, gente? Então, para mim falar Deuteronômio, tem que ser bem devagarzinho. Capítulo 31, verso 23. Vamos ler? Diz assim: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Agora, com muito carinho, coloque sua Bíblia no banco aí. Olha para essa pessoa do seu lado com muito carinho e repita o que eu vou falar. Tem alguém sozinho? Fale em 3. Não deixe ninguém sozinho. Repita assim comigo: o Senhor te ordenou e disse: seja forte, corajoso, porque você vai introduzir os teus filhos, a tua parentela, os teus amigos na terra que o próprio Deus prometeu para você, e Ele é contigo. Aplauda Rei dos Reis, aleluia! Oh, aleluia! Santo, santo, santo.
Pode sentar em nome de Jesus. Vamos falar de Josué hoje um pouquinho. Josué foi um grande líder. Josué incendiava onde ele passava. Era um líder que quem olhava falava, eu preciso fazer o que esse cara está fazendo. É diferente. Josué era filho de Num. Ele era da tribo de Efraim. O seu nome original não era Josué, era Oséias. Moisés mudou o nome dele. E ele foi leal a Moisés praticamente durante os 40 anos que participou no deserto. E Josué foi escolhido por uma missão muito, muito difícil, que foi assumir após Moisés o povo de Israel. Moisés era um dos maiores homens da Bíblia, um grande homem de Deus, um homem muito usado. Josué tinha que ser forte e corajoso para assumir o povo após esse homem. Homem manso. Josué já era de outra linha, era um homem meio que militar, meio de guerra. E ele tinha que levar esse povo para Canaã. Introduzir esse povo na promessa de Deus. Nada fácil. Deus era com ele. Ele tinha que ser forte e corajoso. Lembra disso. Josué 4:1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, repita comigo, meio do Jordão. Grave isso. Do lugar onde parados pousarem o sacerdote os pés, tomai 12 pedras e levai convosco, e depositai no alojamento em que é a vez de passar esta noite. Aqui o povo, ele não estava nem no começo, quando saiu do Egito, e nem no final em Canaã. Eles estavam praticamente no meio, parado, no meio. Funciona assim, imagino eu. Você vai correr ali 20 quilômetros. No começo você deve estar ali na linha de largada. Nossa, 20 quilômetros, nossa, eu não vejo a hora de começar isso. Euforia do início. Aquela emoção, eu vou correr, pastor, 20 quilômetros, eu não aguento, né? Acho que uns 2 quilômetros eu acho que eu aguento. E aí aquela euforia de começar. De repente você não está mais nem nessa euforia. E o fim, eu imagino, pastor, imagina ali, 19 quilômetros, o cara já cansado. Quando chega no final, aquele alívio, é ou não é? Não, se ninguém corre, então, mais ou menos. Mas é um alívio, creio eu que seja um alívio. E eles não estavam nem na euforia do início, nem no alívio do fim, estavam exatamente no meio. No meio de algo que Deus tinha prometido para eles. No meio da história. No meio de um sonho. No meio do desemprego. Talvez no meio de uma enfermidade. No meio das nossas vidas. Muitas vezes a gente não está nem no início, nem no fim. Às vezes a gente está no meio do ministério. No meio de um casamento conturbado. No meio de um vício. No meio de problemas com os filhos. Exatamente no meio. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que fazer quando estivermos no meio. E você também, às vezes a gente pode estar também no meio de uma vida confortável. No meio de uma vida que está tudo bem. Eu estou bem casado, tenho bons filhos. De domingo eu vou para a igreja. Tenho meu financeiro bem estável. Então está tudo bem. Às vezes nós estamos no meio de um conforto. Nossos olhos. Vira para essa pessoa novamente ao seu lado. Carinhosamente fala. Quando estiver no meio, tenha fé e coragem. Deus, vamos falar 3 pontos rapidamente sobre o que fazer quando estivermos no meio. Josué capítulo 3, verso 15 e 16 diz assim. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Setã. E as que desciam do mar de Araba, que é o mar salgado, foram de todas cortadas, então passou o povo de fronte a Jericó. Tem momentos em nossas vidas, o primeiro ponto é coragem para tomar decisões. Há um ponto em nossas vidas que nós estamos exatamente no meio. E a gente tem que ter o entendimento, a clareza, o destino profético que Deus tem para nós. A vida profética que Deus promete para nós. Aquilo que Deus quer de nós. Com o ministério que Deus quer. Como Ele quer o nosso casamento. Do que Deus tem para nós, nós não saímos do meio. Precisamos tomar atitudes, quando estamos no meio, baseados na palavra de Deus. Certo, convicto que é a vontade de Deus para nós. Por isso nós temos que ter clareza profética do que Deus quer de nós. Tem certas pessoas que não querem atravessar o Jordão. Que não querem ir para Canaã. E tudo bem, ok, sem problema. Não tem problema acontecer isso. A Bíblia fala lá, não precisa abrir, em Números 32, Moisés ainda era líder. Que o povo, os gaditas, os rubeanitas e metade da tribo de Manassés chega em Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, Canaã é muito bom, estou falando com as minhas palavras, tá? Depois você pode ler lá. Moisés, lá é muito bom, Canaã, fantástico. Nossa, lá tem cacho de uva que um homem só não consegue carregar. Lá mana leite e mel, lá é excelente. Mas lá tem guerra, né, Moisés? Rapaz, para me chegar lá, tem que matar alguns gigantes, né? Meu Deus, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, alguém precisa cuidar dessa terra aqui, deixa a gente aqui. Não querem, não. Pastor, como é que a gente pode imaginar alguém negando o destino profético que Deus tem para eles? Mas está na Bíblia. Eles falaram, não queremos sim.
trocando algo na excelência que Deus preparou para eles, algo fora da nossa imaginação, algo que a gente não consegue nem imaginar, algo extremamente excelente da parte de Deus para nós, por uma terra que tem pastagem para gado. Porque foi isso que estava relatado. A gente aqui tem pastagem para gado, a gente fica aqui sem problema. Aí Moisés falou, tá bom, você quer ficar? Fica. Essas pessoas não tiveram coragem, fé e coragem para sair desde o início. E tá tudo bem. Temos que respeitar, mas não podemos andar com elas. Temos que amar, mas temos que tomar cuidado, que pode ser que elas nos induzam a ficar com elas no deserto, na terra de pastagem. Temos que ter coragem, fé e coragem para tomar atitude perante o Senhor. Josué capítulo 3, verso 17 diz assim: porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Fala comigo, meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Fala a verdade. Precisa de muita fé e coragem para você chegar na beira do rio e Deus falar para você assim: põe o pé que a água abre. Põe o pé que eu abro esse rio. Provavelmente o Jordão, alguns estudiosos falam que tem mais ou menos 30 metros de profundidade. Precisa de muita coragem, muita fé em Deus, muita convicção nas promessas do Senhor para colocar o pé e as águas abrir. E além disso, havia uma instrução de Deus para falando assim: vocês vão pôr o pé, a água vai abrir, mas vocês vão ficar no meio. Imagina, tem que ter muita coragem para parar no meio do Jordão, no meio da situação, no meio, obedecendo a voz do Senhor, falando: deixa eu falar para você, o meio não é um lugar confortável. O meio é um lugar muito difícil. O meio é um lugar ruim. O meio de uma saúde fragilizada não é bom. O meio de uma crise conjugal nunca é bom. O meio de um desemprego nunca é bom. O meio do seu ministério não é bom. O meio do sonho não é bom. Nós queremos o fim. Nós queremos as bênçãos. Nós queremos viver o milagre. E no meio a gente fica desconfortável. No meio vai sumindo a coragem de nós. No meio nossos olhos começam a ficar turvos. A gente para de ver aquilo que Deus tem para nós. Afinal, você está no meio do rio, onde você só vê água. Só vê uma parede de água de um lado. Você fala: meu Deus, e agora? Eu não consigo ver suas promessas aqui no meio. Eu não consigo visualizar a cura sobre meus parentes aqui no meio. Meu Deus, o que eu faço agora? No meio a gente vai duvidar. No meio a gente desacredita das promessas do Senhor. Mas deixa eu te falar. A atitude que nós vamos ter no meio vai determinar nosso fim. A atitude que você e eu tivemos enquanto estivemos no meio vai determinar o fim da nossa história em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ter muita convicção do que Deus tem para nós. Muita convicção do destino que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos passar pelo meio. Ninguém chega no fim sem passar no meio, é necessário. É importante demais. Muitas vezes as pessoas não vivem o que Deus tem para elas porque estão cansadas no meio. Muitas pessoas se perdem fora porque estão cansadas do meio. Muitas pessoas saem diante de nós, se desviam porque não suportaram o meio. No meio é difícil enxergar. No meio é difícil ouvir a voz do Senhor. No meio o sofrimento nos sufoca. No meio o sofrimento toma conta. O meio é difícil. Talvez o Espírito Santo está falando para você aí. Com certeza você já passou ou está em algum meio. Eu passei recentemente em um meio muito difícil. O pastor Mi nem sabe, mas Deus usou o pastor Mi e a pastora Marli para me tirar do meio. Eles nem sabem disso. Mas deixa eu te falar. O meio que você está, Deus usa para destravar o início de alguém. É no meio que você está que Deus quer falar contigo. É no meio dessa situação conturbada que Deus quer te usar grandemente. É no meio que Ele quer mostrar que há um Deus sobre a tua vida. É aonde você está, é no meio. Aleluia. Não espere chegar no fim para ser usado. Deus quer te usar como você está, do jeito que você está, porque Ele é soberano. Ele quer falar com você aonde você está. É no meio do desemprego, é no meio dessa dificuldade que Deus fala: filho, olha para mim. É no meio que eu vou te usar. Aleluia. Terceiro ponto. Josué capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Coragem para se lembrar. Coragem para se lembrar. Esse é o ponto mais forte. Às vezes eu e você temos uma amnésia espiritual. Aí Deus fala: no meio do Jordão, pegue uma pedra para se lembrar. Ei, Deus, o que tem aqui, Deus? Tem algo aqui profundo, Deus. Fala para mim. O povo se esqueceu. Deus fala para eles se lembrar, mas se você for ler lá, do capítulo 4 de Josué até o livro de Juízes, a história some. Eles não se lembram mais, eles se esquecem de quem é Deus na vida deles. A história some. A passagem pelo Rio Jordão, grande milagre, a grande feita que Deus fez, sumiu. Se esqueceram. Quantas vezes eu e você se esquecem do que Deus fez nas nossas vidas? Quantas vezes eu e você se esquece dos milagres que já vivemos, dos livramentos, do que Deus fez nos pequenos começos, de quando você começou lá atrás.
Que quando você não era nada, ainda um pequenino, Deus tirou você da lama do pecado e te deu uma nova vida, uma vida glorificada por Ele. Deus te deu uma esposa, um marido, filhos. E nós esquecemos disso porque o meio nos sufoca. Eu e você muitas vezes esquecemos de onde Deus nos tirou. Porque o meio fecha nossos ouvidos, nossos olhos. O sofrimento deixa a gente abalado demais. Às vezes está até aqui, sentado na igreja, vindo de domingo, mas vazio da presença de Deus. Sem relacionamento com o Pai, sem profundidade com Ele. Porque estamos no meio. O meio é difícil. O meio traz medo. O meio é conturbado. O meio a gente perde nossas forças. A gente fica cansado. E deixa de ver algo poderoso em Deus. Porque a gente perde a visão. Mas Deus fala para mim e para você. No meio do Jordão, pega uma pedra. No meio do Jordão, pega uma pedra. Você coloca de pé em nome de Jesus. Eu falei, Deus, para que eu vou pegar uma pedra, Deus? É no meio da dificuldade que Deus quer que você se lembre dele. Foi no Jordão que Jesus foi batizado por João Batista. Foi no Jordão que João Batista batizou muita gente. Foi no Jordão que Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. O Jordão tem sentido de transição para nós. Da vida que nós tínhamos antes para a vida que Deus tem para nós. Quando eu e você estamos parados no meio do Jordão, é no momento que Deus está fazendo a transição em nós. Da vida pecaminosa, da vida de sofrimento, da vida de angústia, uma vida de paz, de bênção, de harmonia, de glória dele sobre nossas vidas. Temos que entender, o Jordão é necessário. Mas não é fácil. Mas precisamos passar pelo Jordão. Mas durante esse meio precisamos administrar nossas atitudes, nossos pensamentos. Temos que confiar em Deus totalmente. Por mais que você esteja sentado no meio sem força, olhe para o céu, olhe para o alto de ver nosso socorro e clame a Ele. O meio não é fácil. Talvez você está com algum parente de cama, enfermo, no meio de uma doença que o médico se enganou. Ele pode te curar. Talvez você não tenha dinheiro para fazer uma despesa na sua casa, está no meio de uma crise financeira. Deus pode restituir. Talvez você está no meio de um divórcio. Deus pode restabelecer esse casamento. Talvez você está no meio de um relacionamento abusivo, uma pressão psicológica, um ministério frutífero, numa situação difícil pessoal sua. Talvez é bem no meio que você se encontra hoje e você não tem força para ouvir mais a voz de Deus. Você deve ir para a igreja, mas não consegue fazer nada. É no meio que Deus fala com a gente. É exatamente onde você está, onde eu estou, que Deus quer nos usar. É desse jeitinho mesmo que Deus quer falar. Senhor Pai e Filho. Eu falei, o que é isso, Deus? O que é isso, Deus? Quando você estiver no meio de uma situação difícil, uma transição difícil, se aproprie do meu amor. A pedra significa pai. Se aproprie que eu sou seu pai. Se aproprie que eu dei meu filho por você. Se aproprie que você é filho e filho amado. Se aproprie do meu amor, da minha graça por você. Quando você estiver no meio, Deus está falando, pega a pedra. Pega a pedra. Ele está falando, se apega a mim. Se chegue a mim, tenha relacionamento comigo, porque eu te amo sobremaneira. Eu vou mudar a tua história, o teu cativeiro, a tua situação. Oh, aleluia. Deus está falando, mas se lembre de mim. Se lembre que eu sou poderoso. Se lembre que eu posso fazer maravilhas através de você e em você. Se lembre que eu te chamei para uma terra chamada Canaã, que emana leite e mel. No dia 10 do primeiro mês, ficar em Gilgal. Quando você estiver no meio, se lembre dele. Se aproprie dele. Se agarre nele. Abrace ele. Ame ele. Se lembre dele. Se lembre dele. Tenha coragem para lembrar que ele é o teu resgatador, teu salvador. Se lembre que ele pode tirar você daí. Se lembre que é só um estágio, não é um estado. É só uma passagem, não é uma morada. É algo para você passar glorificando a Deus, que lá na frente você vai dar glória a Deus. Você vai honrar o nome dele, porque no meio ele te ensinou, ele te preparou, ele te capacitou para um final excelente. É no meio que ele quer te ensinar. É no meio que ele quer te capacitar. É no meio que ele quer te chamar de filho e de amado. É no meio que ele quer te abraçar e falar, eu estou contigo. Eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. Ninguém mexe com ele porque ele é meu filho. Ninguém toca nele porque ele é meu. Eu comprei por sangue precioso. Aleluia. O que Deus tem pra você, pra mim, depois do meio? Se agarra ele, se lembre que ele te ama e sai daí. Se estiver no meio, se lembre. Quando estiver na dificuldade, se lembre quem é ele. Se lembre que ele é poderoso. A graça dele nos basta. Se lembre, se lembre. Ele pode tirar você daí hoje, agora. Feche seus olhos, você põe a mão no seu coração. E adore ele, adore ele, adore ele. Ele é
você. Eu sei que o meio não é fácil. Eu passei por um meio muito difícil. Eu estava no meio do meu sonho. Não estou falando para você relacionado a dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida. Se você não entendeu, você vai entender o que é isso. Eu estava no meio do meu sonho. Eu estava fazendo o máximo, confiando em Deus e confiando nas pessoas erradas. Me esfaquearam no meio do meu sonho. Brincaram com meus sentimentos no meio do meu sonho. Me usaram no meio do meu sonho. Eu perdi tudo. Fiquei com princípio de depressão, síndrome do pânico. Não queria sair de casa. Fui na lona. Fui na lona porque eu estava no meio. E eu pensei por um momento, acabou pra mim. Acabou pra mim. Não vou viver as promessas do Senhor. Não vou ser um bom marido, um bom pai, porque eu não consigo mais, não tenho força. Minha vista escureceu, meus ouvidos não ouviam mais o Senhor. Mas eu achei a pedra. Eu achei a pedra. Quando eu pensei que não tinha mais jeito, eu achei a pedra. Deus falou pra mim, é só o começo, não é o fim. Esse meio vai servir com você. Tem experiência lá na frente. Estou te preparando para o futuro. Muitas pessoas me acharam. O pastor me achou por aí largado. Deus falou pra mim, vou mandar te chamar. Fica tranquilo. E teve um dia que o pastor nem me conhecia, me olhou e falou assim, vamos na igreja comigo. Deus falou pra mim, estou tirando você do meio hoje. Estou tirando você do meio do sofrimento. Do meio da decepção. Eu não culpo ninguém. Foi necessário. Hoje eu entendo que foi necessário. Mas o importante é que eu estou passando a transição, dando glória a Deus. Eu passei pelo meio, louvando, glorificando ao Senhor. Deus restituiu minha vida em dobro. Tudo que eu perdi, Ele me restituiu em poucos meses. Para quem está falando isso, Anderson? Talvez você esteja desencorajado no meio. Talvez você esteja pensando que para você não tem mais jeito. Há jeito sim para você. Irmãos, me caluniaram de tudo quanto é coisa. Falaram coisa absurda contra mim. E Deus falou, não fala nada, fica quieto. Eu te glorifico, eu te honro, perdão. Eu que vou te honrar. É difícil. É difícil. Talvez está no meio de uma enfermidade nesse momento. Talvez no meio do desemprego. Talvez você está no meio de uma crise conjugal. De um problema pessoal seu com Deus. Eu não quero te expor. Mas eu quero orar por você. Eu quero que você se lembre que Deus quer tirar você hoje desse meio. Deus tem algo excelente para você. Deus tem um destino profético para você. A graça foi revelada através de Jesus Cristo. A graça não é uma doutrina. A graça é o próprio Jesus. A Bíblia fala de Gênesis Apocalipse sobre graça, bondade, amor, misericórdia. Deus está com braços estendidos falando, vinde a mim. Vinde a mim. Eu quero que a bênção do Senhor chegue até a sua vida. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é amado, amado, desejado, amado, 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 amado. Escreve isso no seu celular, escreve na sua porta, escreve no seu coração, escreve que Deus te ama. Deus tem algo sobrenatural para você. Deus quer fazer de você uma grande nação, pai e mãe de multidão. Deus vai te usar para levar teus filhos até Canaã. Deus vai te usar para ganhar muitas gerações. Deus quer fortalecer com você uma promessa que Ele fez lá atrás. Deus anseia uma unção especial, um ministério frutífero, algo poderoso da parte de Deus. Então está falando, vinde a mim, vinde a mim, vem aqui. Vem experimentar dessa vida que Ele tem para nós. Não estou falando que não vai ter guerra. Canaã tem gigantes, mas a vitória é certa, a vitória é certa.